Eu paguei minha mãe, tá? Como é que ele me ajudou a entrar no mercado? Seu primeiro passo, muito provavelmente, ele vai ser torto. Imagina que entrar no mercado, o mercado para mim ele era uma cidade murada, uma fortaleza. O desafio era encontrar onde é que é a porta desse negócio. Então, se tivesse algo que eu poderia fazer diferente, era... Fala trader, seja bem-vindo a mais um Conta Real. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre a minha história em relação ao primeiro curso de Bolsa de Valores que eu fiz, que não foi um treinamento que me serviu para alguma coisa de fato, ou pelo menos não atendeu o propósito inicial dele, mas ele foi crucial para a minha história dentro do mercado. Para você entender um pouco mais dessa história, vamos voltar lá no tempo. O que me motivou a trabalhar no mercado financeiro? Bom, década de 90, eu era um adolescente, né? Eu nasci no início da década de 80, então 90 eu era lá um adolescente, estava no colégio e um primo foi morar comigo, foi morar na casa dos meus pais. Ele era operador de pregão viva voz, era um daqueles caras que ficavam gesticulando e gritando e negociando contratos na Bolsa de Valores. Então, de certa forma, ele foi ali a primeira referência que eu tive. Amigos dele que trabalhavam nessa área que eu acabei conhecendo também foram outras referências e desde moleque, então, eu coloquei na cabeça que ali seria um lugar legal para trabalhar. Eu via que ele andava bem vestido, tinha um carro maneiro, os amigos dele também, então eu falei, bom, a galera lá ganha dinheiro, né? Então pode ser um lugar interessante para eu entrar. Com isso, eu coloquei na cabeça que eu precisava fazer uma boa faculdade, uma faculdade de preferência da área de exatas para poder trabalhar com números, e plantou a sementinha na minha cabeça, mas obviamente eu não fazia a mínima ideia de como eu ia correr nessa direção. Vale lembrar que eu era um jovem normal, como qualquer outro. Eu tinha lá minha bandinha de rock, eu gostava de tocar guitarra e não tinha ainda uma noção muito clara dos meus compromissos com a vida. Pois bem, no meu colégio, vale ressaltar, eu estudei num colégio público e uma amiga minha, ela estava fazendo um processo seletivo para um cursinho pré-vestibular, um cursinho popular, que era o cursinho da Poli. Poli é a Faculdade Politécnica da USP e eles tinham um projeto social para pessoas de baixa renda. E, enfim, eu fiz a prova, fui aprovado. Era um cursinho que ele era muito bom, mas ele não tinha condições de atender toda a população. E assim eu fui estudar para tentar passar numa boa faculdade pública. Lembro que foi uma época bem difícil, porque eu estudava no período da noite, então no período da tarde eu tinha que atravessar a cidade de São Paulo, que não é uma cidade fácil de ser atravessada, para estudar no outro lado. Eu morava na Zona Leste e eu tinha que ir para a Zona Oeste fazer esse cursinho. Me preparei e passei em Física na USP. Lembra que eu falei que eu queria uma faculdade da área de exatas? Então, minha graduação se passou, eu entrei em 2001, 2005 foi quando eu me graduei, já mais para o final, eu já estava me voltando mais com a ideia de trabalhar no mercado financeiro. Fiz alguns cursos de verão da própria USP, do Instituto de Matemática, de Estatística, Probabilidade, e eu fiz um curso da Bolsa. Eu lembro que até hoje eu não tinha grana para pagar esse curso, e eu conversei com a minha mãe, ela me emprestou esse dinheiro, e eu tinha uns instrumentos musicais, como eu gostava de rock, né? Eu vendi um dos instrumentos para depois reembolsar. Eu paguei minha mãe, tá? Não fiz ela pagar o curso para mim, não. E aí eu fiz um curso que era chamado curso para operadores de pregão viva voz e negociações digitais, negociações online, alguma coisa assim. Foi o primeiro treinamento e tinha que fazer uma prova, passar na prova, obter uma licença, porque o cara, para negociar no pregão viva voz ou ter um número de acesso a uma plataforma, na época era o GTS, precisava fazer uma prova, era como se fosse uma habilitação, uma CNH, para você poder executar ordens para os clientes através daquela plataforma. Então tinha uma senha pessoal para você poder operar, a plataforma tinha margem infinita para você executar a ordem para o cliente que você quisesse. Então era alguma coisa que exigia certa responsabilidade. No fim das contas eu fiz a prova, fui aprovado, obtive um número que eu nunca usei na minha vida. Mas o fato é que, como é que esse conhecimento, esse curso, ele veio a contribuir? Como é que ele me ajudou a entrar no mercado? Vale lembrar que nisso eu não trabalhava no mercado ainda. Aliás,
eu iniciei em 2006 fazendo um mestrado pela Unesp e trabalhando num laboratório, uma área de pesquisa. E eis que um amigo meu ele estudava economia pelo Mackenzie e ele foi chamado para um processo seletivo e ele me deu um toque, eu mandei currículo para esse processo seletivo, né? Bom, no fim das contas eu acabei sendo contratado para trabalhar numa mesa de traders no mercado norte-americano. Poxa, para mim era algo sensacional, era tudo que eu mais queria. E uma das coisas que chamou a atenção é que, além de ser formado numa boa universidade, eu tinha já alguns treinamentos, especificamente um treinamento voltado para a Bolsa de Valores, ainda que não fosse nada diretamente relacionado com operar o mercado fazendo day trade na Nasdaq e na NYSE. Mas isso, de certa forma, ajudou a incrementar o meu currículo. O currículo de quem está iniciando, você já sabe, não tem nada de interessante, né? É um currículo vazio, não tem muito chamariz. Então isso ajudou, de certa forma, a incrementar. E assim eu iniciei nessa mesa de operação, era uma mesa gringa, chamada Swift Trade, hoje infelizmente não existe mais. E posteriormente, quando quis migrar para o mercado brasileiro e disputar uma vaga numa área de gestão de uma corretora, eu afirmei que eu sabia alguma coisa de Excel, né? E eu entendia bem de cálculos de probabilidade, estatística. Afinal de contas, no laboratório eu já usava um pouco dessa noção e o curso de verão lá que eu fiz na USP acabou ajudando alguma coisa, né? E assim eu acabei indo para minha segunda atividade, meu segundo trabalho dentro do mercado financeiro, dentro de uma área de gestão de clubes e fundos, uma corretora de valores, isso já no Brasil. Então, de certa forma, aqueles treinamentos iniciais ali, eles me deram uma luz, né? Ainda que não fosse uma luz muito bem direcionada, não tinha, tá? Para onde correr. Imagina que entrar no mercado, o mercado para mim ele era uma cidade murada, uma fortaleza. O desafio era encontrar onde é que é a porta desse negócio. Antigamente, não tinha curso, não tinha ninguém assim, YouTube, não existia Instagram, né? Hoje, eu diria que essa fortaleza ainda existe, ela é toda murada e ela tem muitas portas. Só que algumas portas, elas são fajutas, elas não dão em lugar nenhum. Então, o desafio seu hoje talvez seja testar mais de uma porta até encontrar aquela que vai te dar o acesso para dentro do mercado. Mas o fato é que na minha época eu adoraria ter portas falsas para pelo menos ter algo para testar, e eu não tinha. Então eu tive que meio que desbravar as coisas às cegas, né? Bom, olhando hoje em retrospecto, o que eu poderia fazer de diferente? Eu acho que ter tomado a iniciativa de fazer o curso e ter feito alguma coisa, de ter dado um primeiro passo, isso me favoreceu bastante. Mas olhando hoje em retrospectiva, eu acho que eu demorei muito para dar o meu primeiro passo. Eu esperei terminar a faculdade, eu poderia ter feito isso no meu penúltimo ano, antecipado aí uns 2 anos, a minha entrada para dentro do mercado. E futuramente, quando eu entrei, comecei a trabalhar no mercado dentro das corretoras, instituições financeiras, na área com cliente final, de varejo e até mesmo com o institucional, eu percebi que não tinha gente boa no mercado e que eu era um cara ultra qualificado para atuar dentro dele, e esse meu receio de que, poxa, eu não estou preparado o suficiente, ele me impediu, ele me atrasou, ele fez com que eu tivesse medo de iniciar mais cedo. Então, se tivesse algo que eu poderia fazer diferente, era ter mais iniciativa e menos hesitação. Bom, no fim das contas, esse nosso papo, qual é a moral da história? A moral da história é: dê o primeiro passo. Cara, você tá com receio, você não sabe por onde começar, dê o primeiro passo. Seu primeiro passo, muito provavelmente, ele vai ser torto. Você não vai acertar a sua escolha logo de início. Seu primeiro passo vai ser torto. Mas é a partir dele que você vai acertar um segundo passo, um pouco mais alinhado, um terceiro, um quarto, e daqui a pouco você já está caminhando exatamente para a direção que você quer. Até porque no começo você nem sabe direito o que você quer, porque o mercado ele tem muita possibilidade. O segundo é, na verdade, um dilema que toda pessoa enfrenta, né? Tem um ditado atribuído ao Einstein, nem sei se é dele mesmo, que diz que loucura é você fazer sempre a mesma coisa e esperar resultados diferentes.
Só que, por outro lado, o sucesso em qualquer atividade consiste em recorrência, em você fazer exatamente a mesma coisa persistentemente, de maneira assim, a não se desviar do seu caminho. E aí, o que você vai fazer? Eu diria que o primeiro ponto esse lance de testar coisas diferentes e não se atrelar à rotina, à mesmice, ela é uma etapa inicial quando você ainda está procurando o seu caminho, quando você está procurando alguém para te guiar, um mentor, qualquer coisa desse tipo. Uma vez que você já encontrou para onde apontar, o seu trabalho é fazer a mesma coisa de maneira recorrente. Até mesmo porque o trading não vai gerar resultados num período de uma semana ou alguns meses, né? Pode ser que demore mais de um ano. Então, imagina você num ano correr em zigue-zague o tempo inteiro. É importante correr em zigue-zague no começo porque você está tentando se encontrar, mas a partir do momento que você se encontrou, foca e direciona toda a sua energia. E o terceiro e último ponto que eu diria para você é: vá o mais longe que você enxergar. E somente quando você estiver nesse horizonte, você vai ter condições de enxergar mais longe ainda. Imagina só, a minha história. Eu jamais seria o sócio fundador de um dos maiores portais de trading do Brasil, na minha cabeça, moleque de 17, 15 anos lá atrás, né? Eu precisei trilhar uma jornada que teve muito zigue-zague, mas foi o que construiu a minha história, foi o que me trouxe até aqui. Eu precisei passar por um cursinho, passar por uma faculdade, passar por um treinamento para a Bolsa de Valores, passar por várias empresas até chegar onde eu estou. Então, vá até onde você consegue enxergar hoje. Que quando você chegar nesse horizonte, você com certeza vai ter condições de enxergar mais longe ainda. Show de bola? Esse foi mais um Conta Real. Na nossa próxima semana a gente vai falar sobre Dia das Mães, semana de Dia das Mães. E eu vou falar um pouquinho sobre como a minha mãe reagiu diante da minha decisão de me tornar um trader. Valeu? Forte abraço e a gente se vê no próximo encontro.